Olá, tudo bem? Eu sou Rodrigo Polito, jornalista e especialista em comunicação na PSR, e esse é mais um Por Dentro da PSR. Hoje nós vamos falar sobre o panorama de redes elétricas na América Latina. E para me ajudar nesse papo, estou hoje aqui com Amanda Fernandes e Júlia Spiegel, que são da área de redes da PSR e conduziram um estudo sobre indicadores de desempenho das redes elétricas em 12 países da região. Eu vou deixar elas explicarem melhor. Obrigado pela participação de vocês. Vocês podem começar explicando um pouquinho, de fato, o que é o estudo, né, e do que ele se propôs? Bem, olá a todos. Então, esse estudo foi desenvolvido numa questão de apresentar melhor, de ter uma sistemática de como é que a gente consegue avaliar as redes elétricas da região. E por que que a gente quer avaliar as redes elétricas? Porque a gente sabe que numa discussão de transição energética, né, não existe transição sem a transmissão. Então, por isso que tinha esse foco de conseguir avaliar como que as redes elétricas estão desempenhando, como que elas estão crescendo, nesse foco mais do sistema elétrico de cada um dos países. Então, a ideia era ter uma metodologia consistente que permitisse avaliar esses 12 países para que a gente possa ter os dados necessários para que os stakeholders, políticos, né, os reguladores, planejadores, operadores do sistema, todo mundo que está interessado nesses países, tem ali os dados necessários para poder fazer as suas análises baseadas nessas informações. Então, foi um pouco nesse contexto que esse estudo surgiu, nesse objetivo de realmente criar como se fosse um framework único e que permitisse avaliar esses 12 países nesse contexto de transição energética, que a gente sabe que as redes são essenciais para poder conseguir alcançar o sistema. Que bacana, Amanda. E aí, como é que vocês fizeram a seleção desses países, né? O que vocês levaram em conta para selecionar esses países? E quais critérios vocês utilizaram, né? Quais indicadores vocês fizeram para analisar esse desempenho? Muito. Bom, na verdade, a gente teve a parceria aí com outros stakeholders e eles, junto da gente, escolheram quais eram os países que seriam desenvolvidos. Entre eles aí a gente tinha México, Colômbia, Brasil, Peru e outros. E a gente escolheu esses países porque, basicamente, eram os que têm os dados mais robustos, né? A gente tinha mais viabilidade de dados abertos, né? Porque também tem a questão de dados fechados, mas aí não cabe. E também uma questão de parecer, né? O que a rede a gente pode descobrir com outros sistemas, um sistema que é mais renovável, um sistema que é menos renovável. Então, a gente buscou também alguns países que são mais parecidos, alguns que são um pouco mais distantes, para tentar ter um global, né? Uma representação global de tudo que poderia acontecer ali, ou que já está acontecendo. E assim a gente ter mais aprendizados, e enfim. E aí, sobre os indicadores que a gente pesquisou, bom, foram vários, né? Mas a maior parte a gente buscou, como a Amanda comentou, que era um contexto de transição energética, a gente buscou entender como é que as renováveis estão participando da matriz desse país, qual é a pegada de carbono, né, dessa matriz, qual é a resiliência dessa rede, quais são os níveis de curtailment dessas redes nas gerações, e, enfim, muitos outros, frequência e todos os índices de estabilidade, foram muitos índices que a gente pesquisou, mas basicamente para entender qual que é a saúde da rede, como é que as pessoas desses países estão tendo acesso a essa rede e como ela pode se desenvolver e melhorar, e como a gente pode aprender com os outros países. Legal, Júlia. E cada país tem um contexto, né? Eles são diferentes, né? Também não é uma questão de comparar um país com outro. Mas o que vocês podem dizer do resultado da avaliação que vocês fizeram como um todo desses países? Então, assim, de fato, a América Latina, não só em termos de setor elétrico, né, mas qualquer outra análise que a gente for fazer, é uma região muito heterogênea. Então, cada país tem o seu mercado, cada país tem a sua penetração de renováveis, cada país tem a sua perspectiva futura. O que a gente vê, de forma geral, Polito e todo mundo, é que os países, independente de cada um já estar numa posição, eles estão, ao longo do tempo, planejando para poder ter uma matriz mais limpa, tá? Então, por exemplo, se a gente olha, né, o Brasil, o Chile, o Uruguai, já são países que têm uma penetração de mais de 30% das fontes renováveis variáveis, como eólicas e solares,
e a gente vê que outros países ainda estão começando, mas isso é algo que está nos planos de expansão desses governos, né, das instituições oficiais, como no caso do México, como no caso do Peru também, e até mesmo da própria Argentina, por exemplo. E aí, assim, a ideia da análise, tá? Ainda que a gente pegue 12 países, não é necessariamente comparar os países, porque não necessariamente aqueles dados são comparáveis, porque cada país tem a sua realidade, cada país está no seu momento, e até existem informações, né, que a gente acabou não conseguindo coletar de todos os países, então que, infelizmente, nessa primeira análise, por exemplo, enfim, são fatores que vão prejudicar uma comparação. Mas o que a gente quer é que, às vezes, um país pode aprender um pouco mais sobre o outro. Então, por exemplo, quando a gente olha, né, o Brasil, o Chile, o Uruguai, com mais de 30% das renováveis variáveis, a gente entende que os outros países podem olhar, tipo assim, como que esses países estão operando, porque a gente sabe que isso é um desafio, o que está acontecendo lá, para eu poder aqui, já que está no meu plano, que eu vou alcançar também 30% de renováveis variáveis, para poder aprender o que eles têm feito, onde eles acertaram e onde eles erraram também, né? Então, assim, no Brasil e no Chile, por exemplo, a gente tem, nos últimos 2 anos aí, isso está lá nos dados também informados, uma questão do investimento das renováveis, das solares, principalmente no Chile, né? E aqui no Brasil, das solares e das eólicas. Então, isso é um ponto de atenção para os outros países que estão planejando a sua matriz. Então, a gente tem um pouco dessa troca de, já que eu sei que eu quero chegar nesse dado e eu vi que esse país chegou, queria entender um pouco de como que ele chegou até lá, o que ele aprendeu ou não. E bacana, Amanda. E aí tem uma questão no estudo que eu acho bem interessante, que é bem atual, né? Que é a discussão da expansão da rede, né? Olhando também com a questão do crescimento da demanda, né? É fundamental, como você me colocou também. E que nesse aspecto, o que vocês observaram da expansão da rede e o crescimento da demanda, essa relação entre os dois, né? Bom, Polito, na verdade, o que a gente observa é que depende, né? Como a gente já falou, os países são bem heterogêneos, então tem alguns que estão mais avançados nas suas redes, outros um pouquinho menos. Mas, de forma geral, todos os países eles buscam manter sempre um casamento perfeito entre expansão, geração e demanda, porque eu não quero nem onerar muito o meu consumidor, mas eu também não quero prejudicar investidores que querem colocar a sua geração em algum ponto que talvez não tenha uma rede hoje específica e que aguente. Então, o que a gente viu é que o planejamento aí é a chave para conseguir manter, enfim, conseguir chegar nesse net zero, conseguir chegar na transição energética de fato e também viabilizar de um jeito que funcione, né? Que seja seguro, que seja confiável e que seja robusto o sistema. Legal, achei ótimo sua colocação, porque a gente fala muito assim, de forma geral, né? Crescimento das fontes intermitentes, crescimento da demanda, mas nesse meio do caminho tem a rede, né? A infraestrutura é fundamental, né? E também, nesse sentido, quanto que a rede, do que vocês analisaram, ela pode ser um gargalo, na situação atual, para um crescimento da demanda, né? E aí eu penso em dois aspectos, qualquer coisa vocês me corrijam se eu estiver enganado, mas assim, minha preocupação nesse sentido é do quanto que, se a rede não crescer da maneira adequada, o quanto poderia haver um colapso, por exemplo, e por outro lado também, se ela não crescer adequadamente, no planejamento havia uma expansão, o quanto isso pode afetar o próprio desenvolvimento econômico desse país estudado, né? Não, de fato, a rede hoje ela pode ser um gargalo, como a gente comentou, na transição energética e no crescimento dos países, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma nova indústria se consolidando, mas eu não consigo conectar aquela indústria no sistema para ela poder receber aquela energia sustentável, enfim, aquela energia segura, essa indústria ela vai embora, né? E acaba que você cria aí, vamos supor, um não desenvolvimento de um novo parque industrial, etc., que vai trazer o crescimento econômico para o país, porque realmente faltou a infraestrutura, né? Esses dias eu escutei o termo que a rede ela é a infraestrutura das infraestruturas. Então, o quanto relevante ela é. Um ponto que a gente sempre tem que ter cuidado, né, é que ao mesmo tempo que ela não pode faltar, ela também não pode ser excesso, porque senão também tem o crescimento dos custos. Então, equilibrar esses dois mundos é realmente difícil, e o que a gente vê, e até um ponto que a gente analisou, né, Júlia, é a questão do planejamento dos países. Então, assim, os países têm um planejamento de redes elétricas, que ele é público, ele tem os marcos, ele é feito de forma consistente, ele é sempre atualizado, para que esse país saiba, então, para onde ele está indo, porque a gente está falando realmente de grandes infraestruturas que precisam ser desenvolvidas,
tem os seus tempos e movimentos bem delimitados, né? A indústria não pode chegar amanhã ou uma nova central de geração e esperar que a rede vai estar pronta em 6 meses. Mas a gente sabe que ter esse planejamento que vai passando por esses degraus, né? Para poder realmente conseguir, quando chegar a indústria, quando chegar os geradores, tá ali pronta para receber, mas também sempre com esse cuidado de que não pode ter excesso, as coisas não são infinitas e elas também vão custar caro para os demais, né? Se não for feito de forma eficiente. É uma tarefa desafiadora, né? Ter esse equilíbrio, né? Principalmente do planejamento, né? Não ter de menos para não faltar e também não ficar exagerado e elevar um custo, que é uma coisa fundamental para o desenvolvimento também social, né? E aí, de tudo isso aqui, né? Eu sei que vocês fizeram algumas recomendações, né? Mas se vocês pudessem falar algumas delas, né? As principais que vocês abordaram no estudo, quais as recomendações vocês passaram para esse tema, né? Bom, eu acho que das recomendações, pegando o gancho aí do que a Amanda acabou de falar, um planejamento bem estruturado, ele é importantíssimo para garantir, também sendo um pouco repetitiva, que seja um sistema barato dentro do possível, né, que não onere demais ali todos os usuários e que seja um sistema seguro. Então, o planejamento ele é a chave ali do que a gente está querendo montar de infraestrutura. Outra coisa muito importante que também a gente comentou é a questão dos dados, porque nem sempre os dados eles são viáveis, a gente não tem todos os dados do mesmo país, para todos os países, então isso também para efeitos de comparação, que não era o caso que a gente queria, né? A gente queria só entender e aprender, mas seria algo interessante a gente conseguir ter dados unificados, por exemplo, eu vou usar o SAIDI ou o SAIFIX, alguns indicadores ali da rede para toda a América Latina, ou todo mundo. Enfim, é algo difícil, né, de ser feito, óbvio, mas a questão dos dados serem também abertos e padronizados dentro de um possível seria bem legal. Aí, e até nesse contexto dos dados, acho que é legal a gente acrescentar, né, Júlia, que assim, essa foi uma primeira análise, um primeiro framework que a gente fez, todos os resultados estão públicos, e a ideia é que possa continuar sendo feito e que a gente receba, né, feedbacks e coletas e melhorias no processo. Então, assim, tem muitas informações que a gente até tentou colocar ali, né, por exemplo, a questão da fila do acesso, né? Existe uma discussão em alguns países que está demorando demais para o gerador ou para o consumidor conseguir ter certeza que ele vai se conectar à rede. Só que essa é uma informação que a gente não encontrou ao longo dos países. Então, está ali uma recomendação de que talvez num segundo estudo, que a gente acha que é uma informação importante, que talvez isso esteja disponível, enfim, e seja disponibilizado e esteja constante aí nos próximos documentos, porque realmente é algo que é importante de ter numa análise sobre essa eficiência das redes elétricas, nesse contexto que a gente falou. E também, para acrescentar algo que a gente não comentou, a gente contou brevemente no início, é que esse primeiro framework foi feito para a América Latina, mas também foi feito por outras consultorias na região da Ásia e na região da África do Sul, com a Sustainable Energy for All. A ideia é a mesma, é claro que os indicadores são diferentes, até porque cada região tem as suas características, mas é como a gente falou, assim, é algo que a gente está aqui para poder construir, para poder colocar essa primeira bola em jogo, mas a gente acha realmente que a análise dos dados, né, para a gente poder tomar as decisões, elas, para os formuladores de políticas, etc., os stakeholders interessados na área de design é sempre crucial, mas está aqui algo para a gente poder ir melhorando e crescendo ao longo do tempo. Bacana, Amanda. A questão dos dados ela é fundamental, né, para poder fazer a consistência do estudo, né? E eu queria só voltar num ponto que você mencionou lá atrás, de um país olhando o que o outro fez no sentido de expansão de fontes intermitentes, por exemplo. Mas, assim, a pergunta como é que essa troca de experiências, né? O que deu certo no Brasil? O Brasil tem um certo avanço nesse sentido, que pode funcionar em outros países e vice-versa, né? O que vocês viram em outro país que pode funcionar para a realidade brasileira? Se você pudesse só dar uma pincelada nessa questão da troca de experiências entre os países que vocês viram. Então, o que a gente viu, como você muito bem comentou, Polito, é que o Brasil ele é uma referência já, tanto do tamanho da rede quanto a segurança da rede. A gente tem uma rede muito robusta e também, por causa disso, né, a gente conseguiria exportar talvez algumas inteligências. A Amanda chegou a comentar a questão do curtailment no Chile, das solares, e a gente tem aqui esse dado também no Brasil.
E é um dado muito legal para a gente saber, principalmente para um investidor que quer entrar com a sua usina, ele vai ter alguma noção melhor de onde está tendo mais investimento, onde não está, para ele poder se localizar, enfim, e ter noção de que se aquele investimento realmente vale a pena para ele ou não. E demais, Amanda quer. Acho que é por aí, assim, né? Acho que em termos de destaque do Brasil, com certeza, como a Júlia comentou, é o tamanho e também a penetração que a gente tem de renováveis e de renováveis variáveis. Enfim, o crescimento da rede, é claro que a gente está falando aqui por detrás de um modelo de negócio já há mais de 25 anos que está no Brasil, que consegue trazer investimento, dinheiro, capital, enfim, privado e até mesmo do exterior para poder construir essa infraestrutura. E em termos de outros países, um exemplo que a gente tem, por exemplo, é no Paraguai, que eles estão reduzindo as perdas, né? Então, às vezes, analisar o que aquele país está fazendo, porque a gente sabe que determinadas regiões aqui do Brasil são mais particulares nesse tema. Por exemplo, uma informação importante que, olhando aquele dado ali, alguém de fora, né, pode achar interessante de como que o Paraguai está fazendo e como que isso poderia se aplicar. É um exemplo de informação que, olhando o relatório, poderia instigar aí uma discussão maior ou, enfim, um tópico a ser tratado em mais detalhes. Que bacana, Amanda. E aí, aproveitando, tirando o casquinho, que a gente está com 2 especialistas de redes da PSR, se vocês podem falar um pouquinho mais, se vocês têm outros estudos também nessa linha, né? Alguma coisa que vocês tenham feito também em termos de infraestrutura de energia elétrica, também em âmbito internacional também. Também eu vou começar, depois se a Júlia quiser complementar. A gente tem trabalhado muito, principalmente na América Latina, avaliando, né, projetos junto com operadores e com planejadores, avaliando novas tecnologias, planejamento de transmissão, novas tecnologias de transmissão mesmo, os FACTs, a sopinha de letrinhas que a gente conhece aqui, enfim, não vou entrar em detalhes, mas FACTs, HVDC, BES e por aí vai. Então, a gente vê que é realmente um tema que está ao longo da região, que a região está preocupada, né, em trazer essa rede mais eficiente. E a gente tem trabalhado muito aí, Bolívia, Peru, México, Colômbia. Então, tem sido um tema quente, vamos dizer assim, nos nossos estudos, esse tema de redes, de planejamento, de novas tecnologias para a operação. Algum complemento? Não, acho perfeito. Ela colocou bem, né? Bom, pessoal, muito obrigado, Amanda e Júlia. A gente vai colocar, vai ficar disponível para vocês o estudo completo, que vocês podem acompanhar por aí também. E agradecer vocês que nos assistiram e nos encontrar numa próxima vez. Obrigado. Obrigada.